Já já a gente fala disso. Primeiro, agradecer o Fabrício pela gentileza. Obrigado por conversar conosco, Fabrício. Bom dia. Bom dia, Rafael. Sempre um prazer aí estar atendendo aí a teu pedido. Nossa parceria aí já é de alguns anos e vai ser um prazer aí tirar algumas dúvidas aí do público, que é uma questão delicada, né? Pois é. Mas que tá no ordenamento, temos regras sendo criadas lá no Congresso, e a gente tira essas dúvidas aí para vocês aí. Obrigado pelo convite. Imagina, antes, para quem não conhece, o Fabrício, advogado, foi coordenador do PROCON, diretor do PROCON de São José durante muito tempo, conhece muito de direito do consumidor, mas atua em várias áreas, tanto que ontem eu fui perguntar para o Fabrício, quem é que pode me ajudar, né? Ele, não, deixa que eu deixa eu tomar pé do assunto aqui e já te retorno, e ele mesmo nos ajudou neste sentido. Nós estamos preparando material para botar no Hora Hiper, Fabrício, e aí vamos retomar. Alguns ouvintes, a Bárbara especialmente, passou para a gente ontem aqui os casos dos vereadores que tiveram a condenação, alguns dias de reclusão, algum período de reclusão, enfim, perda da função pública, caso do Jean, caso do Mael, também outras situações, e que estariam agora sendo contratados novamente pela prefeita Márcia Roberge. O que há claro que causa estranheza, tem um fator político, que é o que provavelmente está sendo analisado pela prefeita, mas na parte legal, daquele material que tu analisou e que tu conseguiu ver, há algo que foge à legalidade, algo de ilegal nessa contratação, Fabrício? Rafael, é assim, ó, às vezes a gente se depara com situações que são legais, porém não são morais, né? E a gente vê que o ente público, ele se vale da legislação para poder driblar aí, ou como é que a gente pode dizer, né? Ter alguns atos que para muitas pessoas não deveriam acontecer, mas que legalmente ocorrem. E em relação ao caso específico, não há impedimento, né? Não há impedimento, porque a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ela já decidiu referente a casos nesse sentido. A perda do cargo com efeito da condenação, ela só pode atingir aquele ocupado na época do crime. Ou seja, já houve a perda do cargo lá atrás, quando houve a condenação, certo? E então, a partir do momento que já houve essa condenação, já houve a perda do cargo lá atrás, quando ele assume um novo cargo, não há problema. O entendimento é pacífico, tá? No sentido de que a perda do cargo, função ou mandato, só abrange aquele em cujo exercício o crime foi cometido, e não qualquer outro em que o réu seja detentor. Ou seja, se ele foi contratado novamente, se ele passou num concurso público, esse não é atingido pela decisão que foi proferida lá no processo crime. Um outro ouvinte nosso aqui, Fabrício, trouxe uma situação que ele diz que há em um ou dois casos uma proibição de exercício de função pública, que daí não é só a perda do cargo, ele teria ficado proibido desse exercício. Ele ficou de me mandar o documento e não mandou. Tu conhece, há algo nesse sentido de que sim, o cara foi condenado e ele fica proibido de exercer alguma função pública? Não, aí é onde cai aqui dentro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né? Que quando há a condenação, eu vou até ler aqui para ser mais específico, ó, para o ministro Sebastião Reis Júnior, o acordo do Tribunal Paulista contrariou o entendimento pacífico do STJ, porque lá no Tribunal de São Paulo houve a proibição, mas só que o STJ, ele já entende que a perda do cargo, a função, só abrange aquele lá do exercício, entendeu? Então, se há uma proibição numa sentença que o juiz proibiu, ele pode recorrer à justiça para
poder assumir o cargo que lhe foi conferido ali, que ele passou no concurso, ou que é um cargo comissionado. Entende? O que precisa, então, digamos assim, para a população brasileira entender, para dar o ar do que a gente acha que é moral, tornar também legal, seria uma mudança na legislação. Então, a lei brasileira precisa mudar para proibir que condenados assumam função pública de cargos de confiança. Então, é isso aí. E é o que vem, que já está tramitando no Congresso. Em 2023, em junho de 2023, a Comissão de Segurança Pública, lá na Câmara, aprovou projeto que permite aos juízes inabilitarem para o exercício no cargo ou função pública ou mandato eletivo agente público que cometer crimes. Então, existe já um projeto-lei, que é o Projeto-Lei 4.104 de 2020, do senador Carlos Viana. Já tem o parecer favorável. Ele foi encaminhado para a decisão terminativa da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que veda isso. A partir do momento que há uma decisão transitada em julgado, porque o caso, se eu não me engano, o caso de Capivari ainda está em fase de recurso, quando esse projeto-lei, ele traz que quando já houver uma condenação em trânsito julgado, o juiz já vai poder fazer, já vai poder proferir uma sentença em que proíbe o réu já condenado a entrar em outra função pública, começar em outro cargo, né? O que pra gente parece ser uma coisa lógica, né? Parece que é uma coisa, se o cara já teve uma condenação, não pode? Não, mas a legislação brasileira diz que pode, então o problema é esse, assim, o problema é que, o Van tá confirmando pra gente que alguns casos ali de Capivari estão na primeira instância, o que tu falou, ainda cabem recursos, então não há nem trânsito de julgado, não vai haver proibição tão cedo pra esses caras aí. A fala do próprio senador deixa eu ver aqui, não estou encontrando se ele é deputado. O cidadão é condenado à pena privativa de liberdade, mas não há efeito automático para inabilitação para a função pública, salvo se o juiz faz essa declaração expressa. O que o projeto faz é deixar mais claro e garantir que o juiz pode fazer isso independente do Ministério Público. Eu estava olhando aqui o senador, o Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira, que é do PSDB de Sergipe, que fez essa fala. Que é o que a gente acredita que é o correto, né? Sim, então porque não está claro, entendeu? Então e aí assim, como existe vários casos Brasil afora, depois que a gente conversou, eu fui me aprofundar na situação, nos casos e tal, é muito caso parecido, não só no caso de vereadores de cargos eletivos, né? Eu observei que, inclusive, funcionários públicos que estão em função gratificadas, então ele perde a função gratificada, mas ele não perde o cargo do concurso. Não sei se ficou claro. Então agora, tramitando esse projeto, sendo aprovado, muda essa realidade, e eu penso que o serviço público ele é muito importante e ele precisa ser normatizado muito claramente para evitar esses casos que ocorrem quase que diariamente aí no nosso Brasil afora. Parece mentira, isso só foi um projeto de 2020, né? Só em 2020 se começou a negociar isso. É claro que se não houver pressão popular não vai, né? Demora para o rito normal do Congresso aí, então cabe a nós que estamos acompanhando isso fazer a nossa parte, né? Questionar, tentar entrevistar. Esse processo, eu estou olhando aqui, pelo que eu vi, ele está no Senado Federal ainda, né? Isso. Deixa claro que provavelmente a prefeita de Capivari, ela deve ter consultado ali o corpo jurídico da prefeitura para não cometer uma ilegalidade, né? Por isso que para nós, cidadãos, é um ato imoral, porém é um ato legal, né? Ela não está incorrendo em ilegalidade, mas aí as pessoas que moram na cidade, naturalmente, ficam indignadas, né, Rafael? A gente está vendo aí muitos casos, inclusive na nossa querida Laguna aí de problemas,
e as pessoas estão se indignando cada vez mais. A internet está aí para dar voz para as pessoas se manifestarem, né, nesse sentido. E eu fico na dúvida sempre, Fabrício, se há essa indignação de fato ou se digamos... seletivo. Exatamente, porque o que acontece? Se chegar na eleição e essas pessoas mantiverem voto, eu não estou falando da prefeita, eu digo esses... Porque ela está trazendo esses caras porque eles são expressão políticas, né? Eles são pessoas que têm representação política, provavelmente acordo de partidos, aí a gente vê isso em todas as escalas do governo, seja no municipal, no estadual ou no federal. O cara traz quem ele não gosta muito para perto dele porque esse cara traz voto, então eu dou aqui um cargo e vamos lá, vamos se ajeitar para ganhar a eleição que já está se avizinhando aí, já está batendo na porta para esse fim de ano. E infelizmente isso é legal no Brasil, né? Eu dar cargo para ganhar voto na Câmara, eu dar cargo, enfim, isso é legal, tá tudo certo, não tem ilegalidade, vamos voltar para o que é moral e o que é ilegal. Agora, o que eu fico impressionado é que o povo vota. E aí, então, às vezes a gente aqui no microfone, tu aí, a gente faz um escarcéu, mais 2 ou 3, mas chega na eleição, esse cara vai lá e bota 600 votos para ele, ou para a turma dele, ou, né? Então é diferente, acaba que às vezes o gestor público vai se vender para algo que não gosta muito, mas para poder ganhar uma eleição, né, Fabrício? Infelizmente essa é a realidade. Um ponto que eu gostaria de frisar é que houve a condenação em primeira instância, porém ainda está tramitando, ainda estão tramitando os recursos ali, ainda cabe recurso. Então para o leigo, ele entende que o processo acaba ali com a condenação, mas não, enquanto houver a possibilidade de recurso, enquanto não houver uma condenação definitiva, a pessoa é inocente, né? Inocente. A gente viu aí o caso mais emblemático aí da nossa república, que a prisão do presidente Lula, né? Que o entendimento é que enquanto não houver o trânsito em julgado, não pode ser preso, não pode ser condenado. Aconteceu com ele. Depois foi tudo derrubado no STF, mas nosso ordenamento jurídico assim o faz, né? Enquanto não houver uma sentença transitada em julgado, todo mundo é inocente. E aí eu vou voltar para algo que eu bato, eu tô até cansativo, vou parar de falar disso aqui, porque eu bato há um bom tempo aqui, que eu digo, o legislador hoje não se preocupa em legislar, a nossa legislação é ridícula, tem uma série de permissões que o povo não entende como é que isso é permitido na lei, e às vezes o povo culpa o judiciário, às vezes culpa o policial, e não cobra de quem tem que cobrar, que são os nossos deputados e nossos senadores. E o mais incrível é que os deputados e senadores hoje não estão nem preocupados com isso, eles estão lá para discutir emenda, para discutir acordos, para discutir verba que querem trazer, eles querem botar nome em obras, e não é para isso, eles não têm que realizar obras, eles estão lá para legislar e fiscalizar, mas parece que essa é a menor das preocupações e o povo vai aceitando, né, Fabrício? A gente vai aceitando isso. E só para terminar ali em relação ao projeto de lei que está tramitando lá no Congresso, é que está dentro do projeto de lei que a inabilitação para o cargo, ele só vai ocorrer quando for aprovado o projeto, quando a sentença for privativa de liberdade e superior a 4 anos, né? A dosimetria ali do crime ali e a pena for superior a 4 anos. Caso esse projeto de lei ele seja aprovado e a partir da sua promulgação, se o caso dos vereadores de Capivari ocorresse durante a vigência da lei, se já tivesse sido promulgada, eles estariam inabilitados, porque pelo que eu li ali, todas as penas deles são superiores a 4 anos, né? Eu estava olhando que tem a única diferença, a possibilidade de pena menor aí é se for por abuso de poder, violação de dever funcional ou de dano ao patrimônio moral ou material. Aí tem uma queda nessa pena, né? E essa lei, ela entrando em vigor, a lei ela não retroage em detrimento ao réu. Ela só retroage se fosse para beneficiar. Então, mesmo ela sendo promulgada,
ela sendo aprovada, ela não atinge a condenação deles em primeira instância. Porque outra coisa que a legislação entende é que o cara não pode ser culpado se cometeu uma ilegalidade antes dela ser ilegal, né? Aí até tem um fundo de um fundo de sentido realmente, né? Quando ele realizou a ação não era ilegal, ele não pode ser punido depois com uma mudança na legislação. Mas irrita e incomoda o negócio é a gente se mobilizar para evitar que casos futuros aconteçam aí. Então vamos lá, bem importante o que o Fabrício citou aqui. A inabilitação, ou seja, o cara deixa de estar apto para assumir cargos no poder público. Só pode ocorrer se a lei for aprovada, tá? Hoje não, mas se a lei for aprovada, só pode ocorrer quando a sentença for de prisão, né, privação da liberdade dele, superior a 4 anos. Com mais de 4 anos, aí por qualquer crime, né, Fabrício? Qualquer crime superior a 4 anos, independente de qual crime, ele estaria inapto a assumir um cargo público. Ou, no caso de crimes de abuso de poder, violação de dever funcional ou dano ao patrimônio moral ou material, aí basta que a prisão seja mais do que 1 ano. A ordem de privação de liberdade seja superior a 1 ano, ele também estaria inabilitado. Neste caso, o abuso de poder, violação de dever funcional é muito de função pública, né? É muito de poder público. Quer dizer, me parece lógico que mesmo que não fosse privação de liberdade, mas deveria ele já ficar automaticamente afastado já cometeu o crime como servidor público, mas a lei ainda prevê que seriam apenas para crimes com condenação superior a 1 ano de prisão. Torcer que essa lei ande. Agora a gente tem que buscar contato com os congressistas para saber em que pé, quanto demora, porque na casa parlamentar aí sobe para uma, desce para outra e vai para aprovação do presidente, enfim, isso pode levar mais algum tempo grande ainda aí, Fabrício. A tramitação lá, ela é lenta, né? Bastante. Fabrício Vieira, vou te agradecer demais pelos esclarecimentos. Acho que é isso, né, Fabrício? Não sei se ficou algo que a gente tenha que reforçar com os nossos ouvintes aí. Não, era isso. Ela é uma questão que, como ela já tem o entendimento pacífico no STJ, já fica mais tranquilo de se conversar sobre ela, porque o entendimento hoje é esse, né? A não ser assim ocorrendo a mudança na legislação, e aí o entendimento volta a ser debatido. Maravilha. Oi, diga. Eu só gostaria de te agradecer novamente a oportunidade e dizer que gostaria de voltar para a gente conversar sobre questões consumeristas aqui. Que é o teu dia a dia aí, a parte de defesa do consumidor, né? Também. Porque hoje, no verão, ocorrem muitos problemas que, inclusive, está acontecendo bastante aqui em São José agora, que é o problema de falta de água. Falta de água com... a concessionária corta o fornecimento. Isso aí está gerando vários problemas. Imagino. Então, esse é um problema que está atingindo aí não só aqui, mas no estado todo. E é bem interessante essa questão para os cidadãos conhecerem os seus direitos aí e os órgãos de defesa do consumidor atuarem, né, para garantirem o direito dos nossos consumidores. Já vamos marcar isso para a semana que vem, porque pau que bate em Chico pode bater em Francisco também. De repente a água está faltando aí, pode faltar aqui amanhã, né? Então é bom o pessoal tá sabendo de direitos, de como é que funciona. Já vamos tentar agendar contigo para a semana que vem, então. Quem quiser acompanhar o Fabrício tá nas redes sociais também tem um produto que tu lançou aí bem bacana, falando justamente de direito do consumidor, né, Fabrício? Isso, a gente está fazendo aí uma série de publicações que são chamadas Dicas ao Consumidor, aonde eu trago o tema e informo o direito né, ali o direito que a pessoa tem. E são tiras bem rápidas, bem fáceis e geralmente quando a pessoa ouve, ela já fica com uma outra dúvida e a gente fica à disposição, né, pro esclarecimento. O Van Gonçalves está dizendo que a gente levantou uma pauta junto com a Bárbara aí de Capivari, importantíssima para todo o Brasil. Muito boa essa explicação. Obrigado, Van, obrigado, Edneia. O Robson Coutinho manda um bom dia, o Nilton Martins mandando um bom dia também, e eu também vou mandando. Ronaldo Nunes de Medeiros, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Fabrício, vamos falar sobre o direito do consumidor na próxima, já fica mais ou menos aí quando tu puder, para a semana que vem a gente combina aqui. Te agradeço pela participação, seja bem-vindo aí, sempre.
Valeu, querido, obrigado e estou à disposição. Marca aí o horário e o dia, só me passa que eu estou à disposição.